Olá, começa agora o Porto Alegre em Debate. Neste início de mês de setembro, o programa não poderia deixar de falar da tradição gaúcha. Por isso a gente recebe aqui no estúdio o vereador Bernardino Vendrúsculo, que é autor de vários projetos de lei que incentivam a cultura do Rio Grande do Sul. Também participam aqui deste debate aquele que dispensa apresentações para todos os gaúchos, mas Paixão Cortes, importante a gente lembrar que é grande folclorista aqui do estado. Obrigado. Também participa Nito Almeida, que é patrão do piquete Aporreados do 38. E ainda Renato de Souza, patrão do piquete Rodrigo Cambará, junto com a nova geração aí. A nova geração que esperamos substituir, né? Esperamos que vá nos substituir, né? Por isso, desde pequeno, né, nós ensinamos toda a lida campeira para ele, o que é a nossa cultura. Eu estava dizendo, agora me permite o Paixão que está aqui do meu lado, e eu estou dizendo para ele agora na subida, porque ele também foi naquele grupo de cavalarianos que foi levar o laçador lá né, até aquele ponto do aeroporto, quando ele é pequenininho, naquela época ele já no seu cavalo. E eu estava dizendo para ele, esse homem aqui, né, fazendo as perguntas para ele, porque graças a ele, os gaúchos hoje têm uma referência. Né? Ele e aqueles outros companheiros que levantaram naquela época. Se hoje nós, Bernardino e Nito, nós estamos passando dificuldade, tu sabe que está sendo as mais difíceis aqui na Estância da Harmonia, né? Há 30, 50 anos atrás. Faz parte da própria evolução, né? O homem gaúcho, né? O orgulho de ser gaúcho. Mas é exatamente sobre essa questão da referência que eu queria começar a nossa conversa aqui, porque só em 2010, vereador, foram quatro projetos de lei que o senhor entrou, todos com alguma referência ao resgate da cultura gaúcha, né? Eu queria te perguntar, qual é a necessidade de Porto Alegre? A cultura gaúcha, ela está, de certa forma, ofuscada e ela precisa de leis que reafirmem ela? Bom, primeiro, é um prazer muito grande poder estar aqui nesse momento com o Nito, com o Renatão, do Rodrigo Cambará, e com essa figura aí que é a figura principal, né, do nosso movimento tradicionalista gaúcho, né? E, enfim, e Poliana, eu, na verdade, desde o primeiro dia do meu mandato, eu já comecei protocolando projeto que, de uma forma ou de outra, procura buscar, né, marcar posição na valorização dos nossos usos e costumes, né? Agora há pouquinho o Paixão ainda me fazia referência a um documento que eu enviei esta semana, algumas pessoas e a imprensa, onde me posicionava no sentido de que as pessoas não são obrigadas a tomar chimarrão, né, a saber fazer um chimarrão, né, um churrasco, a usar bombacha, a dançar música gaúcha, enfim, né, não são obrigadas, né. Mas ninguém pode negar que nós temos uma cultura própria aqui, os nossos usos e costumes, e aí entra essa figura do Paixão Cortes, né. Eu acho que nós, como parlamentares, eu me coloco nesta obrigação de procurar cada vez mais fazer aquilo que nos compete em homenagem a essa gente, ao Paixão, né, todos lá os colegas, os 8 do Julinho, né, enfim, e a gente que tem uma certa, vamos dizer assim, audácia e se mete a propor esses projetos. Então, já que eles não fazem, nós vamos cutucando, né? Cutucando é muito próprio nosso, né, Paixão? E atualmente, entre os meus projetos, nós temos 4 projetos que buscam destacar a nossa cultura, que um deles é o Parque Temático da Cultura Gaúcha. O que é o Parque Temático, Poliana? O Parque Temático seria alguma coisa assim, onde pudesse contemplar desde uma pulperia, uma cutelaria, enfim, tudo aquilo que diz respeito aos nossos usos e costumes. Um local onde nós pudéssemos levar, vamos dizer assim, os nossos visitantes, e nós mesmos visitarmos durante o final de semana, à noite, enfim, porque o que acaba acontecendo? Nós passamos aqui na Semana Farroupilha, né, que hoje é um mês Farroupilha, ao menos para nós, que também é um projeto meu, diga-se de passagem, não é que eu queira me exibir, né, mas né, é um projeto meu que determina que o acampamento tenha 30 dias de duração. Né? Outro projeto, Memorial ao Chimarrão. Nós não podemos ficar, e eu já inicio provocando, né? O pessoal, todo mundo diz que isso aqui, já apelidaram esse objeto aqui, ó. Isso aqui não pode representar as nossas cuias. O que é isso? Que é isso? Isso é um... Olha só,
Né? Isso aqui não pode querer representar as nossas cuias, né? Isso está instalado ali na rota Eli Meirelles, né? E então, Memorial ao Chimarrão, Museu do Gaúcho, e aí por falar em Museu do Gaúcho, isso aqui o Paixão na infância certamente deve ter namorado muito lá, né? Olha aqui, ó, olha só o que nós temos aqui em Porto Alegre, ó. A sede do Grêmio Gaúcho lá na Carlos Barbosa, no final da Avenida Carlos Barbosa, depois que passar o Grêmio. Isso aqui, Poliana, é de 1898. Exatamente. Né? Então nós estamos dizendo que... A figura principal foi o Sesimbra Jacques. Sesimbra Jacques, exatamente. Então nós temos tudo isso, Poliana, e a gente fica angustiado, porque nós queríamos ver alguma coisa a mais. E olha, e como eu estava dizendo antes, você pode não gostar, não praticar, mas não pode negar que ela existe. É uma cultura própria, né? E veja só, eu já quero falar mais que todo mundo, eu prometo que eu vou ficar quieta aqui um pouquinho. Olha só, isso é um grande negócio, isso quando eu falo, as pessoas que estão nos assistindo, não é pegar dinheiro do executivo, não precisa, é só ter boa vontade. A iniciativa privada assume isso, explora comercialmente, nós vamos ter, né, alguma coisa para apresentar para nós mesmos. Era exatamente nessa questão que eu queria entrar. Os projetos todos eles estão em tramitação ainda. Sim. E se forem aprovados, eles não prevêem nenhum custo por parte do Executivo. Até porque nós, infelizmente, de acordo com a nossa Constituição hoje, os parlamentares, para proporem projeto, o projeto não pode trazer custo para o Executivo, senão ele é ilegal. Tá certo. Bom, vamos passar a palavra para o nosso convidado ilustre de hoje, né? Bom, em primeiro lugar, vamos tirar o ilustre aí, que eu tô tão bem quanto eles de bota e bombacha, e o Bernardino também de caça corrida, que eu acho que essa é a importância, né? Tem a nova geração que está ali, não é? E eu estava falando há pouco, anteriormente, que eu estava procurando uma fotografia, um documento, e encontrei essa fotografia quando, há 53 anos passados, eu saí do Rio Grande do Sul e fui diretamente para Paris e fiquei 5 meses de bota e bombacha, lenço no pescoço, não é? Divulgando pelos grandes espetáculos de Paris, pelos museus. Aquela época ainda era nascente a ideia, muito longínqua, de que alguém se atrevesse a sair do Rio Grande do Sul, de bota e bombacha, um pala, cantando e dançando os temas do Rio Grande nosso aqui. Porque realmente estava nascendo o movimento tradicionalista, e quantos temas coreográficos ainda posterior ao retorno, junto com os Gaudérios e mais 2 pais, o Antônio Augusto e mais 2 prendas, né? Nós não poderíamos imaginar que, decorrido tanto tempo, meio século, nós tivéssemos aqui a representação junto ao Poder Legislativo Municipal, uma figura como do nosso vereador, que constante, insistentemente, continuadamente está trazendo uma renovação de ideias, de causas, e que atinge os mais diferentes segmentos. Ninguém, como ele disse, é obrigado a estar de bota e bombacha, mas a alma, o espírito da pessoa, as preocupações com as novas gerações, não é, dizem bem mais alto do que o instante que nós vivemos. Então, esses projetos que tu tens aí, que tu estás falando, são projetos que o Sesimbra Jacques, em 1898, jamais poderia imaginar que hoje, decorrido tanto tempo, nós estivéssemos tomando ele como exemplo para uma revitalização da cultura rio-grandense. Então, quer dizer, essas coisas não se aprendem num dia de relancina, é só a vida que ensina, pois ela é melhor mestre, quem da vida tirou tudo e fez seu livro de estudo, não tem no que mais se adestre. É interessante porque hoje a gente tem dados de que existem mais de 5.000 CTGs ao redor do mundo, né? Então, acho que isso diz uma coisa dessa cultura, porque o senhor é um que sempre enfrentou com unhas e dentes os intelectuais. Eu acho que você está expressando-se mal. Falou o verbo no passado.
Eu não... tá certo. Eu estou... Está, perfeito. Então, no presente, eu vou te perguntar como o senhor responde a quem ainda diz que essa cultura gaúcha, que a tradição farroupilha, o ideal do herói gaúcho, enfim, que isso, na verdade, foi uma invenção que faz parte do nosso imaginário, mas que não tem fontes históricas. Pois é, tem gente que diz e não prova, e tem outros que dizem e provam, né? Então, eu acho que é muito mais fácil a gente desdizer os outros sem documento do que consolidar com documentação. Então, para isso existem diferentes segmentos, vistas, ângulos, óticas, não é? Mas o tempo é que vai dizendo. Se nós, em 1947, iniciamos esse movimento, lá no Julinho, que éramos 8, né? Passado mais de meio século, não é? Hoje, com 4.000 entidades no mundo e girando em torno disso, cantores, declamadores, gastronomia, professores, fotógrafos, TV, né? Hoje são 8 milhões de pessoas. Eu acho que não foi tão errada a ideia, né? Porque eu acho que... Sabe que o Paixão... Alguma coisa aí, né? Agora se pergunta, né? Paralelamente, dentro do Rio Grande do Sul e do Brasil, algum evento similar teve essa repercussão de baixo para cima? Não. Acho que não. Os próprios sociólogos questionam por que da razão. Não são direitos estabelecidos por regulamento, por pode, não pode, usa, não usa, é permitido, não é permitido, está de acordo com o decreto. Não, é que brotou espontaneamente do jovem e estudantes, não foi de uma determinação econômica, mas sim de uma ideia cultural. Uma ideia de resgate. De resgate. Então é por isso que às vezes se torna meio difícil de explicar o óbvio, que é o que vem da terra, o perfume da mata, da natureza, não é? Então, quando menos espera, você vê um processo de engrandecimento de setores que jamais estavam diretamente ligados, mas tinham um alma e sentimento gaúcho. Eu tenho uma admiração muito grande por essa figura do Paixão. O Paixão me conquistou. Primeiro, não tem como ele não conquistar ninguém, né? Por tudo isso que ele fez e vem fazendo, né? Mas um belo dia o Paixão, hoje eu tô de cola fina, mas de vez em quando tu mesmo sabe que vem o pilchado. Aí as pessoas me perguntam, alguma comemoração? Hoje sim, eu levantei com vontade de me pilchar. Bom, e hoje então, bem à vontade aqui, também com vocês que estão pilchados, falando, porque eu tenho admiração, como eu estava dizendo, pelo Paixão. Um belo dia ele me disse assim, Bernardino, e Paixão, qual é a tua opinião a respeito? Tem alguns CTGs que as pessoas chegam lá, se não estiverem pilchadas a rigor, não entram. Aí diz ele assim, isso aí é para diminuir, não é para ampliar. Porque na medida, olha o que me disse o Paixão lá atrás. Diz, Bernardino, tu não pode exigir que alguém saia de casa, ele nunca entrou dentro de um CTG. E tu tem que primeiro acarenciar a criatura, deixar ele ficar bem à vontade, né? Ele por si só vai comprar uma pilcha. Eu, por exemplo, hoje eu estou aqui de cola fina agora. Se tu me convidas para ir lá no teu galpão ou lá no CTG, a gente já está mais lá na frente. Então eu vou ter que me preparar. Agora, tu não pode fechar a porta de um CTG para o sujeito que chega lá sem estar usando a pilcha, porque isso aí, ao natural, tu vai afastar, e se tu permitir que eles frequentem o galpão, abre caminho. A própria criatura, por si só, ela vai se adequando aos termos, né, à exigência da própria casa, né? Então, o Paixão lá, não sei há quanto tempo atrás, mas ele me deu essa explicação, eu fiquei apaixonado por isso. E essa vontade desses meninos lá atrás, eu não canso de prestar atenção, né? Porque lá atrás enxergaram, né? Aquilo que ele já disse, jamais imaginamos que isso pudesse ser do volume, ter crescido tanto da forma que cresceu.
E nós não podemos esquecer que nós estamos na capital internacional do gaúcho. Por isso que se justifica a angústia. Se nós estamos na capital internacional do gaúcho, nós precisamos fazer alguma coisa. Nós não podemos deixar que outros estados ou outros países tenham estruturas ou condições melhor que as nossas aqui. Nós estamos ficando para trás, por isso antes a preocupação, antes da gente passar, porque a gente vai passar especificamente para os seus projetos e discutir aqui, mas antes da gente passar para essa parte, eu gostaria de ouvir dos dois patrões que hoje estão extremamente envolvidos com o acampamento Farroupilha, como é que está a reação de vocês em relação a essa, não vou dizer diminuição, mas alguns controles que têm se imposto sobre o acampamento, por exemplo, o porte de armas brancas, a própria circulação de cavalos, que está uma certa polêmica aí. Como é que está a relação de vocês em termos de conservar as tradições e se posicionar numa cidade que hoje é uma metrópole? Bom, exatamente isso é motivo de preocupação para nós. Na medida que o cavalo sempre foi um símbolo do gaúcho, né? Ele está praticamente aliado à imagem do gaúcho, o cavalo e o seu cachorro. E o acampamento, desde que nasceu, nós acompanhamos esse movimento desde a primeira edição, um acampamento que veio para isso, as pessoas vinham com seus cavalos, ficavam em volta do fogo do chão, as tertúlias, as pulperias, né? E os fogões campeiros e tal. E isso agora, claro, é evidente que aumentou o número de participantes, tal, é evidente que tem que ter um regramento e tal, mas as medidas estão sendo tomadas assim, sem perspectiva nenhuma. Na questão gaúcha, na questão tradicionalista, né? Eles têm tomado decisões em forma dentro de gabinetes pelo mínimo número de pessoas que talvez não tenham essa visão da tradição mesmo, né? E tomam essas decisões e passam para 370 entidades, que se multiplica por 5, né? Uma média assim, de acampamento, vai dar 15 mil pessoas, coisa assim. Então, 2 ou 3 decidindo isso, dessa forma abrupta, digamos assim, que nós tomamos conhecimento deste regulamento deste ano, que ele realmente é, como tu disseste, muito castrador, vou usar esse termo de campanha, assim, muito castrador, tolhe muito a liberdade que o gaúcho sempre teve, tolhe projetos importantes. Eu posso citar a minha parte, que me toca, um projeto que a gente ergue ali, réplicas de estruturas do interior. Em 2006 montamos a réplica da Charqueada São João, né? Tivemos a visitação maciça de estudantes, tudo que é lugar. O ano passado montamos a réplica do Palácio da República Rio-Grandense, lá da cidade de Piratini. Tivemos uma visitação de 60 mil pessoas ali dentro. E esse ano, então... Só o teu piquete? Só o meu piquete. 60 mil? 60 mil. Nas últimas 10 edições, em torno de 400 ou 500 mil pessoas visitando ali dentro, porque a gente bota um contador digital e marca a entrada da pessoa. E esse ano, então, tu imagina, com o nosso projeto todo preparado, nós íamos fazer uma réplica de um galpão distância da região serrana. E aí, há 10 dias do evento começar, nós tomamos essa notícia da prefeitura, dos organizadores, que a nossa área seria toda remanejada. Ou seja, nós tínhamos um planejamento anual, que nós iniciamos lá no final do outro projeto, chegamos aqui com toda a estrutura montada, nós teríamos os clássicos do cinema, para as pessoas que não viram as obras. Nós temos uma obra fabulosa que o Paixão tem, que é a primeira versão do Tempo e o Vento. Nós recuperamos, esse é sensacional, as pilchas, a indumentária, nos anos 50, 60 e pouco o senhor filmou isso. A primeira versão, magnífico de ver, uma coisa histórica, magnífica. E nós, com toda aquela vontade de passarmos isso, nós íamos montar uma sala de vídeo para 100 lugares, para todas as pessoas que não tiveram oportunidade de ver essas obras no cinema ou em vídeo, comparecer ali gratuitamente para ter contato com essas obras. Entende? Então isso realmente nos chocou, a gente está preocupado e é uma preocupação, isso aí que tu disseste, um regulamento castrador, uma coisa, sabe, é uma coisa, está preocupante. E como é que faz, Renato, com todas essas questões em jogo para conquistar os novos e levar para o acampamento? Poliana, sem querer me meter muito, aqui tem dois, claro, não dá para nós falar porque os outros podem estar nos assistindo aí, fica invocado, mas aqui tem 2 dos piquetes, 2 líderes de 2 piquetes. O Rodrigo Cambará, que é do Renato, e o Apoiados do 38, que é do Nildo. Dos melhores, dos maiores, dos que mais... Olha, e cada um deles tem uma marca. O Renato transmite para o mundo todo. Então, é só, sabe... Eu vou dizer o seguinte, nós já viemos aqui para a Harmonia desde 89, no tempo da Cidade da Lona.
né? Ou seja, a gente vinha uma semana antes da chegada da chama, do desfile, montava uma barraca, né? E um acampamento Galdério, um acampamento bem campeiro. Então a gente ficava daquela semana, não tinha problema nenhum, não tinha luz, a gente fazia os famosos, hoje em dia qualquer coisa normal, o gato. Naquela época foi nós que inventamos o gato, um ia puxando a luz do outro. Hoje em dia tu vai numa vila de Porto Alegre, todo mundo tem gato. Bom, a água se puxava de longe, até as mulheres mexiam. Ou seja, eu não estou fazendo nada, vou lá buscar um balde d'água, né? Não adianta ficar aí parado só tomando chimarrão. Então, são coisas. Então a gente começou, depois veio algumas imposições na acampamento Farroupilha, começaram a fazer os galpões de costaneira. Olha, quem sabe como é que faz um galpão de costaneira? No máximo é 8 dias para montar um galpão. No mínimo, 8 dias. Né? Então, a gente tem que começar lá para o dia 20 para o dia 30, mais ou menos. Eu estou aqui, foi dia 20 que abriu, né? Os funcionários que montaram o meu galpão, onde que eles foram embora? Vê só, onde foi dia 1º. Né? Então, são questões assim, é demorado para montar, cada chuva, tudo, então tem coisa. Então, já também criou um gasto desnecessário para nós, que muitas pessoas até perguntam e acham que tem iniciativa do poder público. Ah, mas eu já vi gente que foi lá no meu acampamento, vocês deixam montado esse galpão aqui o ano todo? Não, nós depois do dia 20, nós desmontamos. Bom, e há muitas pessoas falando até em turismo, né, em 2005, e falando em 2004, dando entrevista, que tinha atraído turista e tal, e eu tive uma ideia na época, né, eu vou chegar nessa... Eu tive uma ideia, né, apesar que eu não tenho muito conhecimento de informática, né? Tem algumas aulas que eu não fui, né? Eu matei a aula, né? E nós resolvemos colocar câmeras na época para o mundo, né? Ou seja, conectado o piquete num site, que nós não tínhamos site, na internet, né? E mostrando a nossa imagem na rede de computadores, que é uma ferramenta que há 50 anos, há 10 anos, ninguém falava. Hoje em dia, a internet é fabulosa. Bom, no primeiro lançamento, está no nosso site, www.piqueterodrigocambará.com.br, tivemos quase 5 mil acessos. O ano passado já foi para mais um pouco, 40 mil acessos, já é a 3ª ou 4ª edição. Nós temos uma parceria com a Procempa de Porto Alegre, né, que nos fornece a fibra ótica. Então a gente procurou mostrar a nossa cultura, a tosquia de ovelha martelo, né, mostrando a nossa cultura pela rede da internet. E as pessoas passando ali, Paixão, na frente do acampamento, fazendo questão de abanar, né? Então nós botamos, sorria, tia, você está na internet, né? Então uma coisa bem simples, foi diversas reportagens, e aí a reportagem até num jornal do ano passado, do Harmonia, do acampamento para o mundo, né? Porque tivemos só no ano passado 23 países conectados, né? Então é a nossa cultura de gaúchos que estão aquerenciados em outra querência. Então, morando nos Estados Unidos, na África, na Ásia, e ele mostrando, às vezes, ele mandando um e-mail para nós, me manda um pedacinho dessa picanha aí, me manda um pedacinho dessa costela, né? Ó, o cheirinho está chegando aqui. Bom, esse ano... De certa forma, isso vai ao encontro do seu projeto para instituir o acampamento durante a Copa, né? Então, só para terminar, então é o seguinte, nós estamos ali para fazer cultura. Eu sempre digo, nós estamos ali, e muitas pessoas até estão tentando mudar o nome do acampamento, algumas pessoas falando em festa. Não é motivo de festa. Nós sempre dizemos o seguinte, nós estamos ali para cultivar a nossa tradição. Esse é o homem aqui que levantou naquela época uma bandeira, e a bandeira está seguindo, nós estamos seguindo desde que eu me conheço por gente, vindo eu, o Nito, que estão vindo para ali, para mão. Está aqui o pequeno, que é o caçula, todo mundo com a sua bombacha, montando a cavalo. Essa celeuma dos cavalos esse ano, sinceramente, eu não entendi. Eu acho que as pessoas que fizeram esse regulamento desse ano, né, primeiro que é castrador, autoritário, total, porque ninguém foi comunicado. Ninguém foi comunicado, não chamaram nós. As pessoas interessadas, porque eu sempre digo, nós somos os astros da festa, porque as pessoas vêm aqui por harmonia, elas querem ver o gaúcho, né? Elas querem ver o cavalo, elas querem ver as crianças piochadas, as prendinhas, enfim, elas vêm aqui por harmonia para fazer isso. Aquelas pessoas que não gostarem, inclusive esse parque, a Estância da Harmonia, e foi idealizado pelo engenheiro Kurt Zimmermann, lá em 83, por aí,
ele foi para ser um centro de cultural da atividade gaúcha. Deve se prestar uma homenagem a ele, Exato, né? mas está esquecido, coitado do curso, que ninguém se lembra dele, né? Não é colega, que, Isso, que é um teve engenheiro. a visão ampla, aquela época, né? E que recebeu o apoio de vocês. Exatamente, o nosso apoio total. Agora, infelizmente, está aqui o nosso vereador Bernardino, que está fazendo excelentes projetos nesta área, né? E, infelizmente, vereador, eu vou dizer uma coisa, infelizmente, temos algumas pessoas aqui no Rio Grande do Sul que parece que querem acabar com a nossa tradição. Nós não sabemos por quê. Qual é o bote que tem na sala? Vou falar um português bem claro. Né? Acabar Tem... usufruir. Não, usufruir. Agora mesmo, eu me lembrei. Essa sua pergunta é científica. Eu me lembrei agora, eu estava vindo para cá e passei ali, na saída do Harmonia, perto da Fazendinha, eu vi ali uma daquelas barracas de tiro-alvo que estão instalando ali. Tem uma lá na entrada, agora da outra é na entrada das cuias, que chamam. Que não, não é cuia aquilo, né? Bom, diga-se de passagem. E nenhuma outra que... O que uma criança vai aprender para vir para uma instância da Harmonia para aprender a tiro alvo? Esse aí, e quem é que controla isso? É a comissão organizadora. Então não adianta pegar e fazer, porque tem que fiscalizar o uso do álcool das crianças. Não, o que tem que acabar com as beberragens no Harmonia, porque o próprio poder público, Paixão, está incentivando os comércios de bebidas alcoólicas ali dentro, o próprio poder público. Bom, com certeza a gente tem bastante